Atenção, emissoras da Rede Globo, para o top de 5 segundos. Apocalipse 2021. Oferecimento Itaú. Suas buscas são as nossas buscas. Cinema em Fuga. Sua sobrevivência em primeiro lugar. E Família Skol. Que família não tem suas pequenas diferenças, não é mesmo? Amigos da Rede Globo, falamos ao vivo do Mineirão, Belo Horizonte, Minas Gerais. Ah, o futebol, a grande paixão nacional. Bom toque para Arce, dominou, vai marcar, bateu, vai a merda, Arce! Acho que por conta da popularidade do esporte, os estádios de futebol sempre são recomendados como tema para esses vídeos. Com estruturas gigantescas e com um belo espaço de gramado, eles parecem uma boa ideia mesmo. Então hoje nós vamos entender as vantagens e desvantagens de se sobreviver a um apocalipse zumbi em um estádio de futebol. E no final decidir se isso é realmente uma opção viável ou se os estádios batem na trave nesse sentido. Esse é o Protocolo Zumbis. O São Paulo também está perto, de acordo com o atacante argentino Milton Caralho, vai ser difícil, né? Futebol é o esporte mais popular do planeta e uma das marcas do Brasil no mundo. Por conta dessa popularidade toda, é muito natural pensar nas casas deles, os estádios, quando a gente considera lugares para se sobreviver a um apocalipse zumbi. Tanto é que é um dos lugares mais pedidos para falar sobre. Alguns filmes e séries também ajudam a colocar essa ideia na nossa cabeça. Antes de começar a falar das vantagens e desvantagens, a gente precisa definir algumas coisas. A primeira é o padrão de estádio que a gente vai considerar. Para esse vídeo, eu vou me basear fortemente no estádio Governador Magalhães Pinto, conhecido por muitos como Mineirão. Primeiro porque ele é um dos mais modernos estádios do Brasil, e depois porque mineiro é quase tudo super gente boa. A gente também precisa definir o tipo de zumbi que vamos usar, porque zumbis como em Guerra Mundial Z e jogos como Dying Light são bem diferentes de zumbis como em The Walking Dead. Para esse vídeo, nós vamos usar o padrão de zumbis do filme Madrugada dos Mortos, que são zumbis que conseguem correr, mas não mais que uma pessoa normal, e que são relativamente fáceis de matar. Agora, sem mais enrolação, vamos para as vantagens de sobreviver a um apocalipse zumbi em um estádio de futebol. Autoriza o árbitro. Rolou a bola do Mineirão. A primeira vantagem que a gente tem que pensar logo de cara é o abrigo. Se proteger dos elementos da natureza é tão importante quanto se proteger dos zumbis, e um estádio desse tipo não te deixa na mão nesse sentido. Um estádio tem vários ambientes internos, tanto para os atletas e staff dos times ficarem antes e depois dos jogos, como para a administração e parte operacional do próprio estádio. Além disso, o Mineirão especificamente tem quase 100 camarotes com capacidades para dezenas de pessoas em cada. Então você vai ter espaço não só para o seu grupo inicial menor, como para centenas de pessoas se você precisar mais tarde. E aí a gente falando mais especificamente dos camarotes, a gente já pode pensar em outra vantagem. Eles ficam em posições que permitem enxergar a parte do campo e arquibancadas quase inteiras. Então, pelo menos considerando a parte de dentro do estádio, você vai ter um ponto de vantagem excelente. Se pessoas ficarem em camarotes em lados opostos do estádio, vai ser possível ver tudo. E diferente de uma torre, você vai ter mais de uma saída, o que pode fazer a diferença entre a vida e a morte em um apocalipse zumbi. Quem é que faz diferença? É Luiz Picamoles. É um baita jogador. Eu sei. Outra vantagem relacionada com essa é o espaço em geral. Estádios assim são muito grandes. Qual que é a capacidade do Mineirão? Tem capacidade para 60.141 pessoas, não sei onde arrumar essa uma pessoa. Quase 62 mil pessoas só nas arquibancadas, sem contar o espaço interno. Isso é muito espaço, e esse espaço tem uma vantagem com outros lugares. Ele é bem aberto e os pontos de vantagem facilitam muito para ficar de olho em boa parte dele. Esses espaços também são variados o suficientes, de forma que podem ser úteis para deixar novos sobreviventes isolados em quarentena por um tempo, antes de integrar eles no grupo para valer, porque você não vai querer que alguém que se contaminou de alguma forma besta vire um zumbi dentro da sua base. Tira o dedo daí, menina! Tudo pelo esporte e pôs na boca, não! Aí vem outra vantagem, alimentos. Em um jogo de futebol são consumidos milhares de quilos de alimentos e bebidas, como refrigerantes e cerveja. Então, mesmo antes de conseguir alimento de forma sustentável, você e seu grupo vão ter acesso a mesas de calorias suficientes para sobreviver. E cerveja ainda pode ter uma função dupla, servindo para aliviar um pouco a tensão das pessoas, que provavelmente vão estar com os nervos à flor da pele. Mais uma vantagem sobre um recurso muito importante para sobreviver já no curto prazo é água. O Mineirão tem um sistema de captação de água com capacidade para 5,5 milhões de litros.
Uma pessoa consome normalmente 110 litros de água por dia no Brasil, então mesmo com um grupo relativamente grande, de umas 50 pessoas, o reservatório cheio só uma vez já ia ter água suficiente para todo mundo por quase 3 anos, e isso sem precisar acionar demais. Então dá para dizer com segurança que você nunca ia ficar sem água lá dentro. Além de recursos essenciais como água e comida, um estádio desses também tem outros recursos variados, como equipamentos para primeiros socorros e alguns medicamentos, então é mais uma vantagem para a lista. E aí outra coisa que a gente precisa pensar é na alimentação no longo prazo, e em um estádio você vai ter uma área bem grande para começar uma fazenda, que é o campo inteiro no caso. Não seria tão simples assim, porque um campo de futebol tem algumas camadas entre a grama e a terra, então você ia precisar modificar um pouco o solo, mas seria totalmente possível fazer isso. A não ser que o estádio seja extremamente moderno, é claro, como o do Tottenham, por exemplo, mas não tem nenhum estádio assim no Brasil. Então o maior problema ia ser arrumar o que plantar mesmo, mas se você conseguir algumas coisas vai ter espaço para elas e de quebra já vai ter um sistema de irrigação excelente para te ajudar. Outro ponto positivo de estádios mais modernos como o Mineirão é que eles têm suas próprias usinas solares fotovoltaicas, então você ia ter acesso a um dos recursos mais raros em um apocalipse e em fartura, porque você e seu grupo não vão precisar nem de perto da quantidade de energia que o Mineirão é capaz de gerar. E nesse caso, como você vai ter acesso à energia elétrica, a gente também pode considerar outra vantagem que raramente aparece por aqui: câmeras de segurança. Esses estádios têm câmeras em todos os lugares, então se uma ou duas pessoas estiverem sempre acompanhando pelo menos algumas câmeras que ficam em lugares estratégicos, seu grupo vai ter informação suficiente para nunca ser surpreendido. Bom, essas foram todas as vantagens que eu consegui pensar. É um bom grupo de vantagens e elas são bem fortes, mas agora vamos pensar nas desvantagens de se tentar sobreviver a um apocalipse zumbi em um estádio. É o gol da Alemanha! A primeira desvantagem é que é muito espaço para defender, então seu grupo pode tentar lacrar todas as entradas, o que deve ser suficiente contra zumbis, mas outros sobreviventes provavelmente conseguiriam invadir se quisessem, e você ia estar em um lugar bem chamativo, então provavelmente muitos sobreviventes iam até lá mesmo. Tô pedindo para entrar. Isso é um problema porque pode atrair pessoas mal intencionadas e porque mesmo as bem intencionadas podem trazer zumbis com elas. No episódio final da primeira temporada de Black Summer, isso fica bem explícito quando o grupo entra no estádio e quase deixa dezenas de zumbis entrarem juntos. Mesmo que você esteja acompanhando tudo pelas câmeras de segurança, não vai ter muito que possa fazer além de fugir em uma situação onde zumbis invadam um lugar assim. E proteger todas as entradas não vai ser possível. Só de entradas para público são 8 no Mineirão, e para proteger de verdade só uma entrada, você já ia precisar de algumas pessoas e preferencialmente armadas. Então pelo menos enquanto não tiver um grupo grande com você, você não vai conseguir evitar essas coisas, só vai conseguir fugir caso isso aconteça. E aí vem mais uma desvantagem. Olha o gol da Alemanha! Estádios já seriam pontos de interesse naturalmente, mas um que ainda tem energia elétrica vai ser um baita ponto de interesse. Então é como eu já falei, muitos sobreviventes vão tentar ir pra lá e se alguém vacilar e ligar uma luz muito grande de noite, vocês vão ser visíveis na cidade inteira, aí talvez até zumbis sejam atraídos pra lá. Aí a gente já pode emendar em outra desvantagem. Chegaram de novo o gol da Alemanha! Como já falamos, um grupo pequeno só vai ser capaz de acompanhar as câmeras e saber quando fugir se precisar, então para ficar em estádio de forma sustentável de verdade, vocês iam precisar de um grupo maior, e muitas pessoas sempre são um problema em uma situação de calamidade. Lembrem-se sempre que em um apocalipse de mortos-vivos, a maior ameaça seriam os vivos. Que pancada! Se não tiver nenhum maluco no meio, talvez as pessoas consigam cooperar se perceberem que o estádio em questão é realmente um lugar seguro que dá pra ficar no longo prazo, aí elas talvez não causem tantos problemas. Mas não acho que vai ser tão fácil assim pra elas acharem isso de verdade, com vários zumbis lá fora. Pelo menos não tão facilmente como seria em uma ilha. Aí a gente pode colocar outra desvantagem aqui. Olha a bola tocada, virou passeio! Estádios ficam em locais muito movimentados e com alta densidade populacional. Você vai ter centenas de milhares de zumbis no seu quintal. Então é bom avisar todo mundo para nunca ligar nenhuma das milhares de caixas de som do estádio, porque senão você vai atrair uma galera para sua base. Aí tem outras possibilidades que não necessariamente são desvantagens. Se o apocalipse estourar em um dia de jogo e com dezenas de milhares de pessoas lá dentro, então ele deixa totalmente de ser uma opção. E se o apocalipse demorar tempo demais para estourar também, existe uma chance do estádio já ter sido usado pelo governo como hospitais de campanha e coisas do tipo. Mas como a gente está pensando em zumbis mais parecidos com a Madrugada dos Mortos, eu acho que a gente pode assumir que não vai dar tempo para essas coisas acontecerem. Acho que com isso já dá para dizer se um estádio de futebol desses é mesmo um bom lugar para se sobreviver a um apocalipse zumbi. Considerando a escala de sobrevivência de 0 a 10, com 0 sendo um lugar horrível, nem passe perto, 3 um lugar aceitável, mas só no curto prazo,
7 é um lugar aceitável a longo prazo e 10 por um tempo indefinido, eu diria que dá pra dar uma nota 7 ou 8 para estádios. Se seu grupo for muito pequeno, a nota desceria para um 4 ou 5, porque ia ser só questão de tempo até dar alguma coisa errada e vocês precisarem fugir. Mas com o tempo e um pouquinho de sorte, seu grupo ia estar em um tamanho bom o suficiente para cuidar de todo o espaço, e aí vocês poderiam ficar por lá por um tempo muito grande. O que pode acontecer uma hora é muita gente perceber que lá é um local seguro e vocês ficarem sem alimentos para todo mundo, mas isso ia demorar demais para acontecer e talvez os zumbis já não estejam mais por perto quando esse tempo acabar. E repetindo, se o apocalipse estourar de uma vez e for um dia de jogo, a nota vai para 0 na hora e nem pensa na ideia. Apita o árbitro. Final de jogo. No final das contas, talvez a paixão nacional ajude muita gente em uma situação de apocalipse. Algumas condições precisariam ser satisfeitas, mas se for o caso e você conseguir se abrigar em um estádio durante um apocalipse zumbi, dá pra dizer que você vai estar melhor que a maioria das pessoas, e de quebra ainda vai poder bater uma bolinha se quiser. Se você gostou do vídeo, lembra de curtir, compartilhar com os amigos e seguir o canal. Muito obrigado por assistir, valeu e até mais!